Mediunidade dentro do despertar da consciência. Esse vídeo é pra você que chegou no momento em que começou a perceber que você é médium e não tá sabendo o porquê que você tá sentindo o que tá sentindo e também o porquê que isso tá acontecendo agora com você. Por que lá, agora nos teus auges dos seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, é que isso veio com tanta força pra você? Pra você que é novo aqui no canal, já vou te dizer, eu sou Vanessa Von Metzer, eu sou terapeuta há mais de 10 anos e eu sou uma buscadora por conhecimentos ocultos há mais de 30 anos. Então já fica aqui no canal se você gosta de conhecimento profundo. Se você gosta de conhecimento profundo, já se inscreve, já ativa o sininho e já dá um likezinho pra ajudar que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Mas agora vamos falar sobre a mediunidade e o despertar da consciência. O que acontece? Que parece que a gente está vivendo uma epidemia de pessoas com crise de ansiedade, sentindo um monte de coisa que não sabe o que está sentindo. Aí você pode pensar assim, Vanessa, é só o estresse do dia a dia, Vanessa, é só a correria, é muita tela, é muito... Tem essa parte também? Tem essa parte também, não estamos aqui para romantizar nada. Mas a verdade é que nós estamos vivendo uma grande transição, né? Do velho para o novo, para uma nova era, para uma nova terra. Isso já vem sendo anunciado e falado aí há muito tempo sobre a nova terra. Em algum momento eu vou trazer aqui um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, então comentem aqui se esse é um assunto que interessa a vocês. Mas a verdade é que tudo isso que está acontecendo foi como se fosse um acelerador para que as pessoas pudessem despertar a sua consciência. Então a mediunidade, ela se torna como se fosse uma ferramenta de aceleramento. Por isso que a gente está vendo muitas pessoas passando por muitas situações, onde elas sentem muitas coisas, onde elas estão entrando em crises existenciais, crises no profissional, crise no relacionamento, a crise tá aí com uma força muito grande dentro das pessoas. Lógico que o que acaba acontecendo é que nossa mente, ela tenta achar uma forma de explicar o que a gente tá sentindo. Essa é a função da nossa mente, tá, meus amores? E é lógico que ela vai pegar ali todas as referências que ela tem de tudo que ela viveu ou daquilo que a gente acessa ou daquilo que o meio em que a gente vive. Mas isso aí é a parte mais psicológica do negócio. Só que hoje eu quero falar aqui mais da parte espiritual mesmo. E essa parte espiritual é que precisa haver um incômodo para que a gente possa ganhar mais consciência. E esse incômodo, ele vem com tudo aquilo que a gente sente. E aí, meus amores, é onde entra a nossa mediunidade. Porque a nossa mediunidade é a nossa capacidade de percepção entre mundos, entre dimensões. A tua mediunidade é como se fosse a ponte para você entre os mundos. Só que o que acontece? Você nunca foi ensinado sobre mediunidade. Você nunca foi ensinado sobre o que é essa ponte e como ela funciona. Aí você acaba indo pelo que a tua mente está trazendo. Que ou você está ficando louco, ou que você está com crise de ansiedade, ou que você está com algum problema emocional. E com isso, você passa a negar essa mediunidade. E quanto mais você está negando essa mediunidade, mais ela vai ficando forte. Temos uma frase bem conhecida, que tudo aquilo que nós rejeitamos volta para nós com muito mais força. Ou seja, a tua mediunidade, quanto mais você rejeita ela, quanto mais você quer anestesiar ela com remédio ou com diagnósticos, mais ela vem forte. Uma pessoa que está com crise de ansiedade, não está conseguindo dormir muito bem, ela começa a ficar muito ansiosa, vai pro médico, toma um remédio e depois disso, ela passa um tempo bem. Aquele remédio resolveu o problema dela. Só que, primeiro, ela não consegue largar aquele remédio, porque se ela largar, volta, e volta com muito mais potência. Ou então, chega um momento em que aquele remédio já não faz mais efeito. Por que isso acontece? É só fisiológico? Não. É porque essa força que habita em você, ela é muito grande. E ela não vai parar até que você se abra para aquilo que os teus olhos não estão acostumados a ver. Eu gosto de falar que o despertar da consciência é... Imagina uma formiguinha. A formiguinha, ela só tem a noção do mundo ali que ela vive, né? Do chão, de onde ela tá ali. O passarinho, ele já consegue ter uma visão muito mais ampla. Porque ele voa, então ele consegue enxergar muito mais. Então esse despertar da consciência nada mais é que você criar as suas asas. Literalmente
simplesmente você criar as suas asas e você conseguir voar. Você não ficar mais preso às limitações que foram impostas a você. E as limitações que você se impôs também. Porque, pasmem, meus amores, a grande maioria das limitações que a gente tem não foi ninguém que colocou na gente. Foi a gente mesmo que disse que só a técnica de mediunidade. Então, a tua mediunidade ela não é uma vilã. Ela é uma ferramenta de auxílio. Só que se você resistir a ela, ela vai te pressionar. Porque ela é como água. Ela é como água, ela é como um rio. Ela vai sempre buscar o mar. E se você ficar tentando segurar essa água, ficar tentando represar essa água, em algum momento ela vai sair estourando tudo. Se você não represa, se você não exclui ela, se você não nega ela, ela vai fluir. Fluir calmamente, tranquilamente. O problema tá quando você quer represar ou quando você quer direcionar qual é o caminho que ela tem que seguir. E eu não tô falando aqui de você não ter um caminho, não ter um foco, não é isso. E é necessário que a gente consiga dar uma direção para essa água. Eu tô falando aqui de contenção. Quando você quer conter essa água. Quando você quer dizer que ela é um rio grande, mas ela precisa só ser um pouquinho. E ela só precisa ser um pouquinho porque, afinal de contas, mediunidade ainda é visto como loucura, como perigoso, como algo demoníaco. Sim, fizeram a gente acreditar que o nosso poder era demoníaco. Porque isso faz com que a gente fique muito mais vulnerável para ser domesticados. Então, meus amores, o que eu quero trazer para vocês é que para você trabalhar a tua mediunidade, né? Tem muita gente que chega para mim e diz assim, Vanessa, eu quero desenvolver a minha mediunidade. A verdade é que você não precisa desenvolver a sua mediunidade. O que você precisa é apenas ouvir ela, aceitar ela. Não querer colocar ela dentro de uma caixa. Não é querer colocar ela dentro de um rótulo. Ah, agora eu sou a bruxa da floresta. Agora eu sou o elementar, não sei o que. Não. A tua mediunidade, ela vai se manifestar da forma natural, da qual ela quer se manifestar. E para cada indivíduo, ela vai se manifestar de uma forma, de um jeitinho. E quando você tenta reter essa mediunidade, ela vai machucar. Não porque ela é ruim, mas porque ela precisa passar, ela precisa seguir, ela precisa ir de encontro a algo maior. É onde o Carl Jung dizia que o rio encontra o mar. Então, quando essa mediunidade te leva para encontrar o mar, e lá você descobre que você faz parte desse mar, que você é o mar, e a tua vida passa a ganhar um novo significado, um novo sentido. Só que nada disso funciona se você não tiver uma identidade forte. E aqui eu não tô falando de ego, eu não tô falando de se empoderar, no sentido de, eu sou médium, eu sou telepata, eu sou... Você não é, você só é o canal que está permitindo que isso conduza. Mas para isso você precisa ter uma identidade forte no sentido de qual é a minha verdade? Qual é a verdade que habita dentro do meu ser? Sem você ter essa verdade clara e forte, você não consegue deixar essa natureza da mediunidade fluir por você. Você vai acabar se perdendo dentro de rótulos, dentro do que dizem para você que é correto, dentro do que é socialmente aceito. Então, fazer as pazes com a tua identidade é o que te permite você vivenciar a mediunidade de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais verdadeira. Então, se você tá se descobrindo médium agora, a primeira coisa que eu vou te dizer, não entre dentro de caixas. Não acredite na história de que você só consegue desenvolver sua mediunidade a partir de uma doutrina religiosa ou de um terreiro de umbanda. E eu não estou falando mal dessas religiões, minha gente, não é isso. Mas eu tô dizendo pra você não acreditar que é só assim que você pode desenvolver. Você pode entrar em contato com a sua mediunidade no seu dia a dia, na sua vida. Isso é teu, tá dentro de você. Ninguém tem poder sobre isso. Mas fazem a gente acreditar que a gente precisa de algo, porque assim passa-se a domesticar essa força que habita dentro de nós. Só que essa força não pode ser domesticada. Essa força não pode ser controlada.
Essa força pode ser conduzida. Essa força, ela não é a tua inimiga. Ela é aquilo que te moveu, mesmo quando você não sabia, mesmo quando você tremia de medo. Ela é aquilo que te faz ter certeza mesmo quando você não sabe. Então, você precisa aprender a olhar para essa mediunidade como uma amiga e não como uma vilã. Agora respira comigo. Sente para onde essa força quer te levar. Será que todo esse incômodo que você está sentindo não é porque está na hora de mudar, de sair do lugar que você está, do lugar que está te aprisionando? E eu não estou falando aqui de um lugar físico, eu estou falando de um lugar interno. Será que ela só não está querendo mostrar para você que você nunca foi a vítima, nunca foi a vilã, nunca foi a coitada, nunca foi a boazinha, nunca foi aquilo que disseram que você tinha que ser? E que você também não é aquilo que você sentiu lá atrás, quando criança que você era? A tua mediunidade está querendo te mostrar quem você realmente é. Só que ela só vai conseguir te mostrar quando você se abrir e parar de resistir a ela. Eu sei, esse vídeo aqui daria pra gente ficar aqui mais algumas horas falando sobre isso. Mas eu quero que você sinta todas essas palavras, que você deixe essas palavras ir entrando em você. Porque eu gosto sempre de falar que as palavras, elas têm muito mais informação do que aquilo que a gente ouve. E a nossa sabedoria interna, a nossa mediunidade, ela ouve aquilo e consegue começar a trilhar novos caminhos. Então, dentro desse processo de mediunidade, uma das coisas que ela te ensina é que você precisa ter paciência. Não é com o mundo, é com você. Você precisa ter paciência com você e aceitar que você tem um tempo em que você não sabe, mas você sabe. Você não sabe o que é, mas você sabe, você sente. E até que a tua mente entenda o que você sente, você vai precisar ficar no lugar de não saber. Só que isso aqui é uma história para um outro vídeo, porque senão eu vou confundir a cabecinha de vocês. Como eu falei aqui, esse canal aqui não traz assuntos superficiais. Então, não é um consumo que você vai consumir, já vai sair entendendo e já vai sair fazendo. Não. É um conteúdo que ele vai conversando com a tua alma, vai entrando e vai fazendo um trabalho bem de levinho aí dentro de você. Então, ouçam, depois voltem aqui, assistam de novo. E comenta aqui pra mim, como que tá essa tua relação com a mediunidade? Você ainda olha pra ela como uma vilã ou você já tá conseguindo olhar pra ela como uma amiga? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Ah, e já compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga que você sabe que tem uma intuição, que tem uma coisa muito grandiosa, mas que ela não consegue ver, que ela não consegue entender o que ela tem e que ela duvida dela também. E já vou te lembrar pra acionar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo e até mais.